Miguel nasceu no coração do sertão da esperança, um pedaço de chão onde o sol se levantava como juiz de fogo e se punha como o poeta cansado. Desde cedo, ele aprendeu que o vento carregava mais do que a poeira, levava histórias, lições e avisos que só o coração atento conseguia decifrar. Seu pai, Antônio, homem de trabalho duro e mãos calejadas, ensinou Miguel que a vida era suor e coragem. Sua mãe, Helena, com força silenciosa, mostrava que fé verdadeira se planta na rotina, não em palavras vazias. O avô, Joaquim Rodrigues, era o contador de histórias do vilarejo, conhecido por seu apoio profundo e sua sabedoria de tempos antigos. Ele dizia que o sertão não é apenas terra seca, é palco de provas e revelações, e que Deus não entrega mapas prontos, apenas sinais escondidos no vento, nas pedras e no canto do gado. Miguel cresceu ouvindo essas palavras como quem recebe água em dia de seca, absorvendo cada sílaba como se fosse chuva no chão rachado. Desde menino, Miguel sentia uma ligação especial com o rebanho da Fazenda Três Luas, especialmente com o boi barroso, enorme e dourado, cujo olhar profundo parecia atravessar o tempo. O animal não era apenas líder do curral, mas símbolo de promessa, e quem conduzia carregava a responsabilidade de interpretar o invisível. Montado na égua morena, Miguel aprendeu a ouvir sinais do gado, do vento e até das pedras, entendendo que no sertão cada detalhe conta. Mas mesmo com toda a experiência, Miguel carregava um medo secreto. O futuro. Não era medo de trabalhar, nem de enfrentar a seca, mas medo de falhar com aqueles que se amavam. Medo de não cumprir a missão que Deus havia destinado. Ele se questionava frequentemente sobre seu papel, especialmente quando olhava para o filho Davi, que carregava nos olhos a mesma curiosidade e esperança que Miguel tinha, sim, o Atã. Numa madrugada, quando o céu parecia mais profundo e silencioso, algo inesperado aconteceu. O boi barro desapareceu. Sem alarde, sem trilha, apenas sumiu na imensidão da caatinga. Miguel também desapareceu logo depois, e o vilarejo inteiro entrou em especulações. Alguns diziam que era castigo, outros acreditavam em prova, mas nem sabia a verdade. Deus estava preparando algo maior. Enquanto isso, ela ainda permaneceu na varanda de taipa, com a lamparina acesa, recitando salmos silenciosos, confiando que seu marido e o rebanho encontrariam o caminho de volta. Ela olhava para o horizonte e sentia que a fé podia guiar até mesmo quando tudo parecia perdido. Miguel despertou no meio do nada, montado na morena, sem pontos de referência, apenas no silêncio da caatinga e o sol nascente que quicou dele. Cada passo que dava é um teste de paciência e confiança, e cada trilha desconhecida parecia falar diretamente ao espírito dele. Ele se lembrava das palavras do avô. Deus não esquece, ele só prepara o coração para compreender o que virá. Caminhando por dias, Miguel encontrou a Pedra dos Sinais, uma rocha enorme coberta de marcas antigas, como códigos que só o olhar do coração conseguia interpretar. Ao tocar na pedra, ele sentiu uma onda de calma e entendimento. Não havia medo, apenas a certeza de que Deus estava conduzindo cada passo. O boi barroso aparecia na radiante tranquilo, como se nunca tivesse perdido. Lembrando-me eu que a fé verdadeira não se abala com a aparência de desaparecimento ou incerteza. Era um sinal de que confiança supera medo e que o destino de cada um é criado, não perdido. E Miguel começou a caminhar para voltar para o vilarejo, o boi à frente, a égua morena firme e o coração leve. A estrada parecia menor agora, cada parte preenchida de propósito e entendimento. Ele percebeu que o medo do futuro se dissolve quando se confia no guia invisível que sempre esteve presente.
O sol ainda não se mostrava inteiro quando Miguel continuava sua jornada pelo sertão da esperança. Cada passo da morena levantava nuvens de poeira fina que dançavam no vento quente como se contassem segredos antigos. Ele pensava na voz do avô Joaquim que dizia: "O sertão ensina quem sabe escutar, e quem escuta aprende a caminhar mesmo quando o chão some de vista." Miguel sentiu essas palavras dentro do peito, firmes, como se o vento repetisse o conselho do véi em cada sopro. O boi Barroso permanecia ar de frente, calmo, firme, com o guardião de um segredo que só Miguel precisava descobrir. Não havia medo ali, apenas a confiança de quem entende que caminho sem sinal ainda é estrada. O menino Davi, lá no vilarejo, provavelmente estava acordando, perguntando à mãe se o pai voltaria com um boi, se a fé ainda seria suficiente para atravessar dias sem resposta. Miguel suspirou, lembrando das pequenas mãos do filho segurando sua miniatura de Bíblia, e sentiu uma mistura de responsabilidade e coragem crescer junto com o sol que lentamente aquecia a caatinga. Enquanto caminhava, cada pedra, cada mandacaru, cada sombra de juazeiro parecia sussurrar mensagens que apenas o coração podia decifrar. Miguel se perguntava: será que o destino me chama mais longe do que o hoje vem? Mas lembrou da Pedra dos Sinais que ele havia avistado antes e percebeu que o chamado não era para fugir, mas para aprender. Aprender que fé não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sente. E que coragem verdadeira surge quando medo e esperança se encontram no mesmo peito. A estrada era longa e o calor parecia pesar em cada músculo do raqueio. Morena ranchava suavemente, sentindo cada mudança de vento e cada sinal à terra. Miguel sabia que a companheira entendia o seu espírito melhor que qualquer humano. O boi Barroso, por sua vez, caminhava com firmeza, quase guiando o próprio dono, como se dissesse: não tema, o caminho está certo, só siga. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo e comenta abaixo. Você confiaria seu caminho a Deus, como Miguel confiou ao boi Barroso? Miguel parou à beira de uma pequena depressão solo, observando o horizonte que se estendia como um tapete infinito de poeira, cacto e céu aberto. A solidão não era triste, era cheia de aprendizado. Ele percebeu que enquanto seguia, a dúvida diminuía e o entendimento aumentava. Cada passo, cada respiro, cada pensamento era oração em movimento. De repente, um aboio distante rompeu o silêncio da caatinga. Miguel quase se ajoelhou, tamanha emoção sentiu. Não era som ligado comum, era mensagem de vida. Era um lembrete que ele não estava sozinho, que a fé sempre encontra eco no sertão. Ele sorriu, apertou as rédeas da morena e continuou. Certo que o futuro, por mais incerto que parecesse, é a minha espírito de quem sabe escutar. O dia avançava e o calor aumentava, mas Miguel seguia firme. Ele lembrava de cada ensinamento que lavou, olhar atento, coração aberto e passos silenciosos. Sabia que aquele caminho longo não era apenas físico, mas espiritual. E que, no fim, a verdadeira jornada não era encontrar o boi Barroso, mas reencontrar a própria coragem e fé. No meio do dia, o calor do sertão se tornava quase sufocante. Miguel sentiu a terra queimar seus pés através da sela, mas o espírito permanecia inabalável. Ele pensava em Helena e Davi, na paciência da esposa que sozinha mantinha a chama da lamparina acesa,
e na curiosidade do filho, que talvez estivesse imaginando aventuras ainda maiores do que aquelas que Miguel estava vivendo. Cada pensamento neles fortalecia a determinação de Miguel. Enquanto avançava, ele encontrou um pequeno riacho escondido entre Pérola e Mandacarus. A água era pouca, mas suficiente para beber e refrescar a morena. Miguel se abaixou, molhando o rosto e sentindo a umidade tocar o suor e a poeira do corpo. Esse movimento de pausa parecia sussurrar que Deus também oferece descanso no meio da jornada, para quem sabe esperar. Ele continuou seguindo e o vento trouxe um cheiro de terra molhada, lembrando-lhe das chuvas que, embora raras, sempre chegavam no tempo certo. Cada cheiro, cada som, cada sopro de vento se transformava em mensagem do Criador, reforçando que nada ali era por acaso. Miguel percebeu que o silêncio da caatinga não era vazio, era cheio de significado. À medida que o dia avançava, a sombra de nuvens começou a se formar no horizonte. Miguel sabia que tempestade podia vir a qualquer momento, mas também sabia que cada nuvem carregava bênção. Morena relinchava, ansiosa, como se sentisse a mudança no clima. O boi barrus permanecia calmo, guiando o dono e mantendo o ritmo firme da jornada. Comenta abaixo, se você estivesse na cartinha com Miguel agora, você teria coragem de seguir sem saber o que vem à frente? Deixe seu comentário e compartilhe sua fé. Miguel subiu uma colina baixa e avistou ao longe a Pedra dos Sinais novamente, agora iluminada pelo sol, que começava a inclinar para o oeste. Cada marca na pedra parecia mais clara, mais carregada do significado. Ele tocou a superfície áspera e sentiu uma conexão profunda, como se Deus falasse diretamente ao coração. Ele entendeu que o desaparecimento do boi barrovo não era isso, nem acidente, era preparação. Enquanto caminhava, lembrava-se das palavras do avô. Deus escreve destino nas trilhas que só quem caminha entende. A estrada é longa, mas quem confia nunca se perde. Miguel repetia essas palavras como oração, sentia em cada sílaba reforçar sua fé. A jornada não era apenas sobre retornar ao vilarejo, mas sobre compreender que a confiança em Deus transforma medo em coragem, dúvida em aprendizado e solidão em companhia espiritual. Encontrou pequenas pegadas na areia seca, sinais de que outros animais e viajantes também haviam passado ali antes. Cada sinal era a lembrança de que a vida é feita de caminhos cruzados e que ninguém caminha sozinho. Miguel respirou fundo, sentindo o vento tocar no rosto e percebeu que a beleza do sertão está na união de resistência e esperança. O dia chegava ao fim. O céu pintado de tons dourados e laranjas, e Miguel sabia que ainda havia muito chão pela frente, mas agora ele sentia com cada fibra do corpo e do espírito que cada passo dado era guiado e protegido. O boi barroso, a morena, a pedra e até o vento estavam alinhados com a sua remada, lembrando-lhe que fé verdadeira é seguir mesmo quando o caminho parece incerto, porque quem confia nunca se perde. O céu já se tingia de tons alaranjados quando Miguel sentiu a brisa fresca da tarde. Cada passo de Morena parecia conduzi-lo, não apenas pelo chão, mas também pelo entendimento de si mesmo. O boi barroso permanecia à frente, firme, quase com consciência própria, lembrando Miguel de que confiança é caminho e não destino. Um vaqueiro respirava fundo, sentindo o aroma da terra seca misturada à esperança que crescia dentro dele.
Enquanto atravessava uma pequena depressão coberta de mandacaru, lembrou-se das palavras da sua mãe. A paciência é o sol que aqueça a fé quando tudo ao redor parece frio. Miguel sorriu, percebendo que a paciência também vinha da coragem de continuar, mesmo sem saber exatamente onde chegaria. Cada passo tornava-se a oração, cada olhar para o horizonte, contemplação, e cada som distante do abuim parecia confirmar que não estava sozinho. Ele avistou ao longe uma sombra entre as pedras e percebeu pequenas pegadas que indicavam a presença de outros animais, talvez viajando para o sertão. Essa percepção trouxe calma e confiança. Sinais existem para quem sabe ler. Miguel sabia que não estava apenas em uma jornada física, mas também espiritual, que exigia atenção aos mínimos detalhes. Se você está acompanhando Miguel até aqui, comenta abaixo qual seria o maior desafio para você atravessar o sertão confiando somente em fé e coragem. O sol se pôs lentamente, deixando-se em tons de violeta e vermelho intenso. Morena parecia assim, de que a noite iria chegar. E Miguel apertou levemente a reda, mantendo o ritmo firme. O boi de Barroso continuava à frente, como um símbolo da promessa que precisava cumprir. Cada sombra que se alongava era a lembrança de que o futuro, por mais incerto, é guiado pela confiança em Deus. Ao atravessar um pequeno riacho, Miguel sentiu água gelada nos pés e percebeu que, mesmo nas dificuldades, a natureza promete momentos de descanso e renovação. Ele se lembrou da Pedra dos Sinais e, como aquela experiência o ensinou, que o caminho é aprendizado e não apenas um retorno ao vilarejo. A cada passo, o sertão se mostrava mais vivo e Miguel entendia que a solena não é vazia, mas cheia de ensinamentos escondidos no detalhe do caminho. Enquanto a noite se aproximava, ele avistou ao longe um brilho distante no horizonte. Não já fogueira no vilarejo. A visão trouxe alívio e expectativa. Ele sabia que não estava sozinho, que o segredo não apenas físico, mas espiritual. Cada passo em direção à luz era a celebração de fé e coragem. A lua surgiu tímida no céu, refletindo a luz prateada sobre a caatinga. Miguel caminhava com atenção redobrada, sentindo cada cheiro, cada som, cada movimento da natureza ao redor. Morena seguia firme, enquanto Boi Barroso continuava liderando a jornada, como se estivesse consciente de que cada passo era lição de confiança e esperança. Enquanto avançava, Miguel lembrava de Davi, de Beatriz, imaginando sorrisos e abraços que os esperavam. Essa imagem acalentava o coração do vaqueiro, dando força para enfrentar o cansaço e a distância. Ele sabia que cada passo dado naquela trilha de pedras, mandacaros e vento era prova de fé, e que o aprendizado do sertão não se mede em horas ou dias, não, mas em coragem silenciosa. Ele parou numa clareira, observando o céu estrelado que se estendia infinito acima dele. Cada estrela parecia sussurrar que ele estava no caminho certo, que cada dificuldade enfrentada não era em vão. Miguel sentiu gratidão profunda e percebeu que a jornada não era apenas sobre reencontrar o vilarejo ou o Boi Barroso, não, mas sobre descobrir a própria força e confiança em Deus. Deixe um comentário dizendo qual parte da história de Miguel tocou mais o seu coração até agora. Enquanto a noite avançava, Miguel seguiu a trilha, percebendo a harmonia silenciosa do sertão. O vento passava entre os mandacarus, o Boi Barroso mantinha o passo firme e Morena parecia entender cada intenção do dono. A experiência de caminhar sozinho, mas acompanhado por sinais, reforçava que fé verdadeira se manifesta dos pequenos letais. Ao longe, Miguel avistou a Pedra dos Sinais, iluminada pela luz da lua. Ele tocou na pedra e sentiu uma conexão profunda, como se todo o aprendizado da jornada fosse reafirmado naquele momento.
Cada marca na rocha parecia transmitir uma mensagem clara. Confie, prossiga e nunca tema, pois cada passo é guiado. Ele continuou, lembrando-se das palavras do avô. O sertão não é só terra seca. É que ensina a ouvir o invisível e caminhar sem medo. Miguel repetia essas palavras em silêncio, sentindo que a estrada diante dele não era apenas física, mas uma ponte para crescimento espiritual. Cada dificuldade enfrentada, cada hora sob o sol escaldante, cada sombra que surgia no caminho, tudo se tornava parte da lição que ele precisava compreender. Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a jornada de Miguel pelo sertão. Enquanto se aproximava do vilarejo, Miguel sentiu o coração leve. O reencontro com Helena, Davi e os outros moradores estavam próximos. O boi Barrotes continuava firme, liderando não apenas o rebanho, mas também o caminho do vaqueiro. Miguel entendeu que a jornada não termina quando o destino é alcançado, mas quando o coração aprende a confiar completamente. A brisa nadou e trouxe alívio, e o vaqueiro percebeu que o medo do futuro, antes tão pesado, havia se dissipado. Cada passo dado na caatinga, cada sinal interpretado, cada instante de confiança, fortaleceu a certeza de que Deus conduz o destino de quem tem fé. A jornada de Miguel era prova viva de coragem, paciência e confiança. São mais valiosas do que qualquer mapa ou guia. A madrugada caiu silenciosa sobre a caatinga e Miguel seguia em frente, sentindo o frio da noite contrastar com o calor que ainda permanecia em seus músculos. Morena avançava com passos firmes, quase silenciosos, e o boi Barroso seguia à frente, imponente, como se entendesse a importância daquele momento. Cada sombra no caminho parecia contar uma história, e cada barulho distante, o aboio de outro boi, o farfalhar de folhas secas, reforçava que o sertão está sempre vivo. Enquanto caminhava, Miguel lembrava das histórias contadas pelo avô Joaquim, sobre vaqueiro que atravessava desertos e caatingas sem jamais perder a fé. Ele percebeu que não era apenas a jornada física que o moldava, mas a experiência de entender sinais, confiar na própria intuição e sentir a presença de Deus guiando cada passo. No alto, numa pequena colina, Miguel parou para observar o céu estrelado. Cada estrela brilhava com intensidade, e ele sentiu como se aquelas luzes fossem testemunhas silenciosas da sua jornada. Ele respirou fundo e murmurou uma oração, agradecendo pela força e coragem que sentia crescer dentro de si. Enquanto avançava, o vaqueiro se deparou com um velho tronco de árvore caída, coberto de mosle, marca antiga, quem passou ali antes. Ele tocou na madeira, sentindo a textura áspera sobre os dedos, e lembrou-se que cada detalhe do sertão possui história e significado. Aprender a ler essas pequenas pistas era parte da sabedoria do caminho. Se você tivesse desse momento com Miguel, comentaria abaixo qual sinal da natureza você acha que ele iria interpretar primeiro. Miguel continuou, sentindo a noite envolver cada canto da caatinga. O vento socava leve, carregando no perfume da terra molhada e a lembrança de chuvas que, embora rara, sempre vinha na hora certa. Ele percebeu que o sertão, ou mais hostil pareça, oferece mais descanso e aprendizado para quem sabe observar.
Cada passo dado no silêncio da noite reforçava sua fé e coragem. Ao longe, a luz fraca de uma fogueira sinalizava a aproximação do vilarejo. Miguel sentiu um alívio profundo, mas também percebeu que a jornada não era apenas sobre chegar, e sim sobre compreender a própria força e a presença de Deus em cada passo. O boi Barroso e Moreno pareciam compartilhar esse sentimento, avançando com calma e determinação. Miguel seguiu caminhando, agora mais próximo do vilarejo, e cada detalhe do sertão parecia mais claro à medida que a noite avançava. Ele observava os contornos das pedras, a dança da poeira iluminada pela lua, o farfalhar dos arbustos e o som distante do aboio do gado. Tudo parecia conspirar para ensinar paciência, atenção e fé. Enquanto atravessavam a trilha estreita, lembrava-se da paciência da mãe Helena e da coragem silenciosa do filho Davi. Esses pensamentos aqueciam o seu coração, dando força para continuar, mesmo que os músculos já reclamavam de cansaço. Miguel sabia que cada passo era aprendizado e que a confiança em Deus transforma medo em coragem e dúvida em compreensão. Ele encontrou novamente a Pedra dos Sinais, iluminada pela luz prateada da lua. Ao tocar a superfície áspera, sentiu uma onda de tranquilidade e certeza. Tudo o que havia acontecido até ali, o desaparecimento do boi Barroso, os desafios do caminho, as noites solitárias, não eram obstáculos, mas preparação. Cada momento tinha propósito, e a Pedra dos Sinais lembrava Miguel de que fé verdadeira guia cada passo, mesmo quando tudo parece incerto. Enquanto avançava, percebeu pequenas pegadas na terra seca, indicando a presença de outros viajantes ou animais que haviam passado ali antes. Cada sinal reforçou que a vida é feita de caminhos cruzados e que ninguém caminha sozinho de verdade. Miguel sentiu gratidão por essa jornada, por cada aprendizado e por cada presença que, embora invisível, sempre acompanhava o caminho. Comente abaixo se você estivesse no lugar de Miguel. Qual seria a primeira coisa que faria ao perceber os sinais da pedra? O vilarejo já podia ser visto claramente ao longe. As luzes das casas e as pequenas fogueiras iluminavam o horizonte, trazendo conforto ao coração do vaqueiro. Ele sentiu que, embora o caminho ainda não estivesse totalmente concluído, cada passo dado aproximava-o de reencontrar sua família e compartilhar com todos as lições aprendidas na estrada. Miguel lembrou-se das palavras do avô. O sertão ensina o rio invisível e a caminhar mesmo quando o caminho se some de vista. Cada palavra reverberava dentro dele e ele sentiu que todo o esforço, cada dor e cada dúvida eram parte de um propósito maior. O boi Barroso continuava firme e Morena parecia sentir a alegria de estar mais próxima de casa. Enquanto atravessava as últimas pedras antes da entrada do vilarejo, ele respirou fundo e olhou para o céu estrelado mais uma vez. Cada estrela parecia abençoar sua jornada, lembrando-o de confiança, coragem e fé. São companheiras inseparáveis na estrada da vida. Miguel sorriu, sabendo que estava pronto para reencontrar Helena, Davi e todos que esperavam seu retorno. Se você está acompanhando a história até aqui, inscreva-se no canal
e compartilhe para que mais pessoas conheçam a jornada de Miguel pelo sertão. O vaqueiro continuou, sentindo que à noite o vento, o boi barroso, Morena e o sertão inteiro haviam se unido para guiá-lo. Cada passo que dava não era apenas físico, mas espiritual. Um caminho de aprendizado, coragem e fé. Ele percebeu que o sertão, embora árido e desafiador, é também terra de milagres, revelações e confiança. E assim Miguel avançava, mais forte e confiante, sabendo que a fé verdadeira é guia nos caminhos mais difíceis e que o sertão sempre, com seus sinais e ensinamentos, prepara aqueles que caminham com o coração aberto. A madrugada avançava e o céu estrelado do sertão parecia abraçar Miguel em cada passo. Morena seguia firme e o boi barroso à frente mantinha seu ritmo constante, quase como se estivesse guiando o vaqueiro com sabedoria própria. Cada som da caatinga, o fafalhar dos arbustos, o aboio distante, o vento soprando entre os mandacarus, parecia contar segredos antigos que apenas quem tem atenção consegue compreender. Miguel respirava fundo, sentindo o cheiro da terra seca e úmida ao mesmo tempo. Cada passo parecia mais leve, mas seu coração estava atento a cada sinal. Ele lembrava das palavras do avô, que encaminha no sertão, aprende que silêncio também é voz. Essas palavras reverberaram dentro dele, enchendo seu espírito de compreensão e coragem. Enquanto avançava, Miguel encontrou pequenas trilhas que se cruzavam na arca de quem havia passado antes. Ele sabia que a vida é feita desses encontros e desencontros e que cada pegada traz lições silenciosas. Cada detalhe da natureza deve se ensinar alguma coisa sobre paciência, confiança e fé. Para você que acompanha essa jornada, comenta abaixo. Qual sinal do sertão você achava mais importante para interpretar primeiro? O vaqueiro continuou subindo a colina, sentindo a brisa da madrugada refrescar o corpo cansado. A luz da lua refletia nas pedras e dos cactos, criando sombras que dançavam suavemente. Miguel percebeu que cada dificuldade, cada hora de caminhada era preparação. O desaparecimento do boi barroso, a solidão e os desafios do caminho não é punição não, mas ensinamento. Enquanto avançava, Miguel encontrou pequenas trilhas que se cruzavam, marca de que havia passado antes. Ele sabia que a vida é feita desses encontros e desencontros, e que cada pegada traz lições silenciosas. Cada detalhe da natureza parecia ensinar algo sobre paciência, confiança e fé. Para você que acompanha essa jornada, comenta abaixo. Qual sinal do sertão você acharia mais importante para interpretar primeiro? O vaqueiro continuou subindo a colina, sentindo a brisa da madrugada refrescar o corpo cansado. A luz da lua refletia nas pedras, nos cactos, criando uns sombras que dançavam suavemente. Miguel percebeu que cada dificuldade, cada hora de caminhada era preparação. O desaparecimento do boi barroso, a só liga ao rio desafios do caminho, não é punição não, mas ensinamento. Enquanto seguia o som distante de água corrente chamou sua atenção. Ele se aproximou e encontrou um pequeno riacho, escondido entre as pedras. Beber água fresca e sentir o rosto molhado trouxe alívio e renovação. Miguel entendeu que até em situações mais desafiadoras, Deus oferece descanso e sinais de esperança. Mais à frente, ele avistou uma figura solitária sobre a colina. Um vaqueiro idoso, com chapéu de apoio suave, parecia estar esperando por ele. Miguel percebeu que aquele encontro não era coincidência, não.
O velho lhe fizeram sorrir e diz apenas: sei guiar, confiar, mesmo quando não se lê o caminho completo. Miguel sentiu a mensagem colar no coração, esvoaçando-se lá fé e determinação. O bairro ficou liderando a jornada, e Morena respondia com passos firmes e seguros, e Miguel entendeu que, mesmo sozinha, nunca estava realmente só. A catinga, o vento, os animais e a fé se uniam para guiar. O céu começava a clarear no horizonte, anunciando no fim da madrugada e o início do novo dia. Miguel sentiu uma sensação de renovação, como se cada passo que dá na escuridão tivesse preparado seu espírito para o amanhecer. Observava Morena e o Boi Barroso, percebendo que a parceria com esses seres vivos era fundamental para sua jornada. Cada gesto, cada olhar, cada passo transmitia confiança e conexão profunda com a natureza e o destino. Enquanto caminhava, lembrava das histórias que seu avô contava sobre a força dos aqueles e a paciência da terra. Percebeu que sertão não apenas desafia, mas ensina. Cada pedra no caminho, cada mandacaru, cada curva na trilha carregava lições de resistência, observação e fé. Miguel sentiu que estava aprendendo a ouvir a linguagem do sertão, aquele que fala nos silêncios e nos detalhes. Se você já acompanhou até aqui, deixe um comentário dizendo qual foi a lição mais importante que Miguel já recebeu na sua jornada pelo sertão. Miguel seguiu adiante e encontrou uma pequena clareira, onde o vento passava leve e o som distante do boi parecia contar histórias antigas. Ele respirou fundo, absorvendo o momento, sentindo gratidão por cada sinal que encontrara. A pedra dos sinais surge novamente no horizonte, agora iluminada pelos primeiros raios de sol. A madrugada avançava e o céu estrelado do sertão parecia abraçar Miguel em cada passo. Morena seguia firme e o Boi Barroso à frente mantinha seu ritmo constante, quase como se estivesse guiando o vaqueiro com sabedoria própria. Cada som da caatinga, o farfalar dos arbustos, o arbusto da estante, o vento soprando entre os mandacarus, parecia contar segredos antigos que apenas quem tem atenção consegue compreender. Miguel respirava fundo, sentindo o cheiro da terra seca e úmida ao mesmo tempo. Cada passo parecia mais leve, mas seu coração estava atento a cada sinal. Ele lembrava das palavras do avô. Quem caminha no sertão aprende que silêncio também é voz. Essas palavras reverberavam dentro dele, enchendo seu espírito de compreensão e coragem. Enquanto avançava, Miguel encontrou pequenas trilhas que se cruzavam, marcas de quem havia passado antes. Ele sabia que a vida é feita desses encontros e desencontros, e que cada pegada traz lições silenciosas. Cada detalhe da natureza parecia ensinar algo sobre paciência, confiança e fé. Para você que acompanha a jornada, comenta abaixo qual sinal do sertão você acharia mais importante para interpretar primeiro. O vaqueiro continuou subindo uma colina, sentindo a brisa da madrugada refrescar o corpo cansado. A luz da lua refletia nas pedras e cactos, criando sombras que dançavam suavemente. Miguel percebeu que cada dificuldade, cada hora de caminhada era preparação. O desaparecimento do Boi Barroso, a solidão e os desafios do caminho não eram punição, mas ensinamento. Enquanto seguia, o som distante de água corrente chamou a sua atenção.
Ele se aproximou e encontrou um pequeno riacho escondido entre pedras. Bebi água fresca e senti o gosto molhado, trouxe alívio e renovação. Miguel entendeu que até nas situações mais desafiadoras, Deus oferece descanso e sinais de esperança. Mais à frente, ele avistou uma figura solitária sobre a colina. Um vaqueiro idoso com chapéu e a voz suave parecia esperar a volante. Miguel percebeu que aquele encontro não era coincidência. O velho ofereceu um sorriso e disse apenas: seguir é confiar, mesmo quando não se vê o caminho completo. Miguel sentiu a ameaça recorrer com o coração, emoção da sua fé e determinação. O Boi Barroso continuava liderando a jornada, e Morena respondia com passos firmes e seguros. Miguel entendeu que, mesmo sozinho, nunca estava verdadeiramente só. A caatinga, o vento, os animais e a fé se uniam para criá-lo. No céu começava a clarear no horizonte, anunciando o fim da madrugada, e o Indy sentiu um novo dia. E que eu senti uma sensação de renovação, como se cada passo dado na escuridão tivesse preparado seu espírito para o Miguel. Observava Morena e Boi Barroso e perceberam que a parceria desses seres vivos era fundamental para sua jornada. Cada gesto, cada olhar, cada passo transmitia confiança e conexão profunda com a natureza e o destino. Enquanto caminhava, lembrava. O vilarejo começava a ganhar vida com os primeiros raios do sol. Miguel caminhava lentamente, absorvendo cada som, cheiro e movimento ao redor. O vento passava pelos mandacarus, trazendo frescor e lembranças das noites longas de jornada. Morena avançava com passos firmes, enquanto o Boi Barroso liderava à frente, guiando o vaqueiro com tranquilidade. Cada instante mostrava que a caminhada, por mais árdua que fosse, havia ensinado paciência e observação. Ele percebeu pequenos detalhes que antes passariam despercebidos. A maneira como a luz do sol refletia nas folhas, o aroma da terra recém-molhada, o canto distante de pássaros. Cada sinal parecia contar uma história, reforçando que o sertão, mesmo silencioso, é rico em aprendizado. Miguel respirou fundo, sentindo gratidão pelo caminho percorrido e pelas lições recebidas. Enquanto caminhava, lembrou-se de Helena e Davi, imaginando o reencontro cheio de abraços e sorrisos. Essa imagem enchia o coração de coragem e esperança, lembrando que cada passo na estrada não era apenas físico, mas espiritual. Cada dificuldade enfrentada havia preparado o espírito para esse momento de conexão e aprendizado. Comenta abaixo qual seria a primeira coisa que você faria ao chegar ao vilarejo depois de uma jornada longa como a de Miguel? Miguel continuou observando que a pedra dos linais parecia brilhar sob o sol da manhã. Ele a tocou novamente e sentiu uma paz profunda, entendendo que todo o esforço, cada noite de solidão e cada passo incerto tinham sido parte de um propósito maior. O desaparecimento do Boi Barroso não era acidente, era preparação para compreender o valor da fé e da coragem. O Boi Barroso lixou levemente e Morena respondeu com passos firmes. Miguel percebeu que a parceria com os animais havia sido essencial, não apenas por caminho físico, mas também para fortalecer a confiança
e a paciência do vaqueiro. Cada gesto, cada sinal, cada passo compartilhado trazia segurança e ensinava que a fé verdadeira se manifesta em atenção, respeito e perseverança. Enquanto caminhava, ele percebeu que a experiência da jornada o havia transformado. As dificuldades enfrentadas, as noites solitárias e os desafios do sertão não haviam sido obstáculos, mas ferramentas para fortalecer o espírito e compreender que coragem não é ausência de medo, mas seguir em frente mesmo com ele presente. O sol já alto iluminava o sertão e Miguel pôde ver com clareza cada detalhe do vilarejo que se aproximava. Casas simples, fumaça saindo das chaminés, vozes de pessoas iniciando o dia. Tudo parecia cantar o acolhimento que aguardava o vaqueiro. Cada passo aproximava eles de Helena e Davi, e o coração se aquecia com a expectativa do reencontro. Enquanto caminhava, ele refletiu sobre cada aprendizado do caminho. Paciência, atenção aos sinais, coragem e fé. O sertão se mostrou severo, mas também generoso, oferecendo momentos de silêncio, descanso e revelação. Miguel entendeu que o verdadeiro valor da jornada não estava apenas em alcançar o destino, mas em cada experiência vivida durante o percurso. Se você acompanha Miguel até aqui, deixe um comentário dizendo qual o ensinamento do sertão você levaria para a sua vida. Ele entrou na trilha final e a presença do vilarejo já podia ser sentida em cada aroma, som e movimento. O boi Barroso continuava firme e Morena respondia com passos seguros, lembrando que cada companheiro havia cumprido um papel importante na jornada. Miguel percebeu que a confiança, tanto nos animais quanto em Deus, era o que havia permitido completar o caminho com coragem e serenidade. Enquanto atravessava a última parte da trilha, ele atestou Helena e Davi à distância. O coração do vaqueiro se encheu de alegria e ele sentiu que cada desafio enfrentado, cada noite de solidão e cada passo incerto haviam valido a pena. O reencontro não era mais físico. Ele entendeu que a fé, a paciência e a coragem não apenas guiaram a jornada, mas transformaram quem ele era. Inscreva-se no canal e compartilhe essa história para que mais pessoas possam sentir a força, fé e coragem do sertão junto com Miguel. Miguel se aproximou, abraçou Helena e Davi, sentindo a energia de todo o caminho se completar. O boi Barroso e Morena ficaram ao lado, testemunhando silenciosamente que cada passo havia sido guiado e protegido. Miguel sorriu, percebendo que a jornada não era só sobre voltar a casa, mas sobre levar consigo cada lição, cada sinal e cada momento de fé. Enquanto caminhava pelo vilarejo, Miguel refletia que o sertão, com seu silêncio e desafios, havia ensinado o valor da observação, da paciência e da confiança. Ele percebeu que coragem não é ausência de medo, mas a disposição de seguir confiando, aprendendo e crescendo a cada passo. Ao olhar o horizonte, ele sentiu que a caatinga, o vento e cada obstáculo superado haviam se tornado parte da própria história de vida. Ele entendeu que o verdadeiro aprendizado não apenas começou, continua em todo momento. E assim, Miguel continuava sua vida no vilarejo, fortalecido, sereno e confiante. O sertão havia ensinado que fé, paciência e coragem são companheiros inseparáveis e que cada desafio enfrentado se transforma em aprendizado quando o coração está aberto para ouvir, observar e confiar. O dia avançava
e Miguel caminhava pelas ruas do vilarejo, observando com atenção cada detalhe ao seu redor. O aroma do café, o som das primeiras vozes e o bater das portas mostravam que a vida seguia seu curso normal, mas agora, com a presença do vaqueiro, que havia vivido uma jornada de aprendizado profundo. Morena caminhava ao lado dele e o boi barroso caminhava firme à frente, guiando o vaqueiro com tranquilidade. Cada instante mostrava que a caminhada, por mais árdua que fosse, havia ensinado paciência e observação. Ele percebeu pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A maneira como a luz do sol refletia nas folhas, o aroma da terra recém-molhada, o canto distante de pássaros. Cada sinal parecia contar uma história, reforçando que o sertão, mesmo silencioso, é rico em aprendizado. Miguel respirou fundo, sentindo gratidão pelo caminho percorrido e pelas lições recebidas. Enquanto caminhava, lembrou-se de Helena e Davi, imaginando encontros cheios de abraços e sorrisos. Essa imagem enchia o coração de coragem e esperança, lembrando que cada passo na estrada não era apenas físico, mas espiritual. Cada dificuldade enfrentada havia preparado o espírito para esse momento de conexão e aprendizado. Começa abaixo. Qual seria a primeira coisa que você faria ao chegar ao vilarejo depois de uma jornada longa como a de Miguel? Miguel continuou, observando que a pedra dos sinais parecia brilhar sobre o sol da manhã. Ele a tocou novamente e sentiu uma paz profunda, entendendo que todo esforço, cada noite de solidão e cada passo incerto tinham sido parte de um propósito maior. O desaparecimento do boi barroso não era acidente, era preparação para compreender o valor da fé e da coragem. O boi barroso linchou a semente e Morena respondeu com passos firmes. Miguel percebeu que a parceria com os animais havia sido essencial, não apenas para o caminho físico, mas também para fortalecer a confiança e a paciência do vaqueiro. Cada gesto, cada sinal, cada passo compartilhado trazia segurança, ensinado que fé verdadeira se manifesta em atenção, respeito e perseverança. Enquanto caminhava, ele percebeu que a experiência da jornada o havia transformado. As dificuldades enfrentadas, as noites solitárias e os desafios. O sol já estava alto no céu do sertão, aquecendo as ruas do vilarejo e iluminando cada detalhe das casas simples de barro. Miguel caminhava lentamente, observando a vida cotidiana ao seu redor. O cheiro do café recém-passado, o riso das crianças correndo e brincando, o som de passos sobre a terra seca. Morena permanecia ao seu lado e o boi barroso caminhava à frente, firme e atento, como se entendesse que cada instante era parte de uma grande lição. Miguel lembrava-se de cada obstáculo enfrentado na estrada, as noites frias, as trilhas desconhecidas, o silêncio profundo do sertão. Cada dificuldade havia ensinado paciência, coragem e fé. Ele percebeu que a verdadeira jornada não se mede apenas pelo caminho percorrido, mas sim pelas lições absorvidas e pelo crescimento do espírito. Enquanto caminhava, encontrou algumas pessoas do vilarejo que observavam com curiosidade e admiração. O sorriso de cada um trouxe calor ao coração do vaqueiro, lembrando de que compartilhar experiências e ensinar o que se aprende é tão importante quanto viver a jornada. Cada detalhe do vilarejo reforçava a importância de observar e valorizar os sinais da vida. Comente abaixo se você estivesse no lugar de Miguel, qual aprendizado do sertão você ensinaria em primeiro os moradores do vilarejo.
Miguel continuou caminhando até a praça central, onde o movimento das pessoas e a energia do cotidiano encheram o coração de paz. A presa dos sinais ainda ecoava em sua memória, lembrando que cada obstáculo enfrentado tinha propósito. Ele compreendeu que fé, paciência e coragem caminham juntas e que cada desafio traz aprendizado, bem quando não se percebe de imediato. O boi Barroso relinchou suavemente e Morena respondeu com passos firmes. Miguel sorriu, percebendo que os companheiros de jornada haviam sido essenciais para fortalecer sua confiança e paciência. Cada gesto deles lembrava que fé verdadeira se manifesta na atenção, na perseverança e na parceria com aqueles que caminham ao nosso lado. Enquanto observava o vilarejo, Miguel sentiu gratidão profunda. Cada passo, cada obstáculo e cada momento de silêncio no sertão havia ensinado algo essencial. A verdadeira coragem é caminhar bem com medo. A paciência é aprender a ouvir o silêncio. E a fé é confiar mesmo sem ver. Eu caminhava pelas ruas do vilarejo, absorvendo cada detalhe do cotidiano e refletindo sobre tudo que havia vivido. O aroma do café fresco, o canto dos pássaros e o riso das crianças mostravam que a vida continuava e que cada pessoa carregava a sua própria história e aprendizado. Morena e o boi Barroso permaneciam próximos, lembrando que atenção aos sinais e companhia confiado são parte essencial de qualquer trajetória. Enquanto observava o vilarejo, Miguel recordava das trilhas difíceis, das noites solitárias e dos desafios enfrentados no sertão. Cada obstáculo superado havia transformado seu espírito, mostrando que fé, paciência e coragem caminham juntas e que o sertão, com sua beleza e silêncio, sempre oferece sinais valiosos para quem sabe observar. Se você acompanha Miguel, com muita mais, qual é o aprendizado que acha mais valioso na jornada dele pelo sertão? Ao chegar próximo à praça central, Miguel começou a compartilhar com os moradores algumas das lições aprendidas na estrada. A importância de observar sinais, a paciência necessária para enfrentar os desafios e a força que nasce da fé verdadeira. Cada gesto de palavra reforçava que a jornada não termina ao alcançar o destino, mas continua através do aprendizado e da transmissão das experiências vividas. O boi Barroso relinchou levemente e Morena respondeu com passos firmes. Miguel percebeu que a presença dos companheiros de jornada não apenas o ajudou a completar a caminhada física, mas também fortaleceu sua confiança e compreensão do caminho. Cada gesto compartilhado lembrava que fé verdadeira se manifesta na atenção, na perseverança e na parceria com aqueles que se caminham ao nosso lado. Enquanto observava o vilarejo, Miguel sentiu gratidão profunda. Cada passo, cada obstáculo e cada momento de silêncio do sertão havia ensinado algo essencial. A verdadeira coragem é caminhar menos com medo. A paciência é aprender a ouvir o silêncio. E a fé é confiar mesmo sem ver. Miguel caminhava pelas ruas do vilarejo, absorvendo cada detalhe do cotidiano e refletindo sobre tudo que havia vivido. O aroma do café fresco, o canto dos pássaros e o riso das crianças mostravam que a vida continuava e que cada pessoa carregava sua própria história e aprendizado. Morena e o boi Barroso permaneciam próximos, lembrando de que a atenção aos sinais e companhia confiável são partes essenciais em qualquer trajetória. Enquanto Miguel refletia sobre tudo e tudo no sertão e sobre as lições obtidas, qual lição na jornada do sertão você acha mais valiosa? Comenta aí embaixo. Enquanto Miguel caminhava, ele recordava das trilhas difíceis, das noites solitárias e dos desafios enfrentados no sertão.
Cada orbital superado havia transformado seu espírito, mostrando que fé, paciência e coragem caminham juntos e que o sertão, com sua beleza e silêncio, sempre oferece sinais valiosos para quem sabe observar. Se você comprar Miguel, deixa nos comentários qual lição da jornada dele do sertão você levaria para a sua vida. Ao chegar próximo à Praça Central, Miguel começou a compartilhar com os moradores algumas das lições aprendidas na estrada. A importância de observar sinais, a paciência necessária para enfrentar o desafio e a força que nasce da fé verdadeira. Cada gesto e palavra reforçava que a jornada não termina ao alcançar o destino, mas continua através do aprendizado e da transmissão das experiências vividas. O boi Barroso só levemente e Morena respondeu com um passo firme. Miguel percebeu que a presença dos companheiros de jornada não apenas vai ajudar a completar a caminhada física, mas também fortaleceu sua confiança e compreensão de um caminho. Cada gesto compartilhado lembrava que fé verdadeira se manifesta na atenção, na perseverança e na parceria com quem caminha ao nosso lado. Enquanto que eu sentiu gratidão profunda, cada passo, cada obstáculo e cada momento de silêncio ou sertão havia transformado seu espírito. Ele compreendeu que coragem não é ausência de medo, mas a disposição de caminhar confiando, aprendendo e crescendo a cada instante. Inscreva-se no canal e compartilhe essa história para que mais pessoas possam conhecer a força, fé e coragem do sertão junto com Miguel. Enquanto caminhava pelas ruas, Miguel percebeu que cada pedra só empurrava resolvendo nos ventos havia cumprido seu papel, ensinar paciência, atenção e confiança. Ele sabia que desafios continuaria surgindo, mas que cada um deles poderia ser enfrentado com fé, coragem e serenidade. O boi Barrovelho inchou novamente e Morena respondeu com passos firmes, lembrando que cada um companheiro de jornada tem seu papel essencial, tanto na estrada quanto na vida. E eu sorriu, sentindo a mistura da travessia pelo sertão se tornou uma parte da sua própria vida. Ele entendeu que o aprendizado não termina, mas continua a cada gesto e momento de reflexão. Cada passo percorrido, cada obstáculo enfrentado e cada instante de silêncio no sertão se transformar em sabedoria, coragem e fé. E assim, Miguel seguiu sua jornada no vilarejo, fortalecido e sereno, levando consigo os ensinamentos do sertão. Cada desafio superado, cada sinal interpretado e cada momento de coragem lembravam que a verdadeira força de estar no coração que acredita, observa e nunca desiste. O sol começava a se pôr no vilarejo, tingindo as celtas tons laranjados e tortasse, enquanto Miguel caminhava lentamente pelas ruas de terra. O sertão que tantas vezes lhe parecia árido e impiedoso, agora revelava sua beleza serena e silencioso. Cada pedra, cada sombra e cada sopro de vento no sertão contava uma história, e Miguel sentia no coração que cada passo percorrido havia transformado sua vida para sempre. O boi Barroso estava tranquilo e Morena permanecia ao seu lado, lembrando que a companhia e a atenção assim mais sempre haviam sido essenciais para e toda estar a terra.